Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar a respeito da meiose. Nós já tivemos uma aula na qual nós falamos a respeito de mitose. A meiose é um tipo de divisão celular onde uma célula-mãe passa por uma divisão reducional. Ao final da meiose, nós teremos quatro células filhas com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Se a gente pega como exemplo uma meiose que acontece em uma célula somática humana, seriam 46 cromossomos na célula-mãe e ao final do processo, 23 cromossomos em cada uma das células filhas. Por isso, ela é considerada uma divisão do tipo reducional. Nos animais, por isso que eu citei o exemplo da espécie humana, a meiose ocorre na produção dos gametas, nas células reprodutoras. No caso masculino, os espermatozoides, e no caso feminino, o ovócito secundário. Já nos vegetais, a meiose se destina à produção de células denominadas esporos, que são células, da mesma forma que os gametas, células haploides, com a metade da ploidia da espécie, com a metade do número de cromossomos da espécie. Esse é o objetivo final da meiose. A meiose é dividida em duas partes, a meiose 1 e a meiose 2. Em ambas, nós temos fases com a mesma denominação da mitose, ou seja, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que nós teremos 1 e 2 por conta das duas partes que nós temos durante a divisão meiótica. A gente vai observar também que a prófase 1 é dividida em subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Nomes um pouco complicados, né, gente? Mas o importante é a gente saber o seguinte: não há necessidade de a gente ficar guardando esses nomes, não, porque são nomes bem complicados. O importante é que a gente saiba o que acontece em cada uma dessas subfases. Então, vem comigo, porque hoje nós vamos falar a respeito da meiose. Iniciemos. Pessoal, é muito importante a gente citar que durante a meiose existe uma diferença primordial para a mitose. Porque a meiose é um tipo de divisão celular que permite a variabilidade genética por meio da reprodução, a diferença genética na reprodução que acontece com o processo meiótico, tá? Também é muito importante a gente falar que durante a metáfase 1 da meiose, daqui a pouco a gente vai ver isso, e na anáfase 1 da meiose, nós vamos ter o que nós chamamos de pareamento de homólogos. Na realidade, o pareamento de homólogos ele já começa na prófase 1. Só lembrando o que são cromossomos homólogos. A gente considera como cromossomos homólogos aqueles cromossomos idênticos na forma e no tamanho. E também é bom a gente falar que a variabilidade genética que eu falei para vocês acontece graças a um processo que só acontece na meiose denominado crossing over, ou simplesmente permutação. Nada mais é do que isso aqui, gente. Dois cromossomos homólogos, pareados, e após o pareamento, trocas entre esses dois cromossomos. Cada um pega um pedacinho do outro. Mais ou menos parecido com isso, tá? E essa troca entre os cromossomos homólogos, essa permutação, esse crossing over, é o que permite a variabilidade genética entre os indivíduos que passam pelo processo meiótico. Agora é hora da gente falar das fases, né? Primeiro com meiose 1, depois com meiose 2. Da mesma forma do que no vídeo que nós falamos a respeito da mitose, a gente pega como exemplo uma célula que apresenta células diploides com 4 cromossomos. Então a gente começa mostrando para vocês o seguinte: essa célula aqui ainda não entrou na divisão celular. Essa célula aqui se encontra no período interfásico. Então a gente observa os centríolos, também conhecidos como centrossomos, que são organelas citoplasmáticas muito ativas durante a divisão celular. A gente observa aqui
o núcleo envolvido por sua membrana, que é a carioteca. Aqui a gente apresenta o nucleolo, que é um local de produção de ribossomos, que é muito rico em RNA ribossômico. E a gente vê aqui os 4 cromossomos que essa célula apresenta. Aqui nós vamos observar o que acontece. Primeiro na meiose 1 e depois na meiose 2. Começamos aqui, ó, pela prófase 1, tá? Vocês se lembram que logo no início do vídeo eu falei para vocês que é dividida em subfases. São elas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Lembra também que eu te falei o seguinte: não há necessidade de se guardar o nome das fases, mas sim os acontecimentos. Começa aqui pelo leptóteno, tá? No leptóteno, a gente tem início da formação das fibras que saem aqui dos centríolos. São chamadas de fibras do fuso, tá? Os cromossomos iniciam o que a gente chama de processo de espiralização, tá? Eles começam a sair da fase de cromatina para a fase realmente de cromossomo. Eles ficam mais visíveis. Isso é espiralizar, tá? Posteriormente, a gente tem o zigóteno. O que a gente observa no zigóteno, tá? Algo que não acontece na mitose. Inicia o emparelhamento de cromossomos homólogos, tá? Eles vão ficar lado a lado. Lembra que cromossomo homólogo é um idêntico ao outro na forma e no tamanho. Depois do emparelhamento, a gente vem para o paquíteno. O que acontece no paquíteno? Os cromossomos que estão pareados, eles formam o que a gente chama de tétrade. O que é tétrade, tá? Vocês estão vendo que eles estão alinhados, tá? Então a gente observa lado a lado os braços dos cromossomos. 1, 2 aqui, 1, 2 aqui, tá? Esses braços pareados formam o que a gente chama de tétrade. É aqui que vai começar o crossing over, aquele processo de permutação que eu falei para vocês. Um pedaço desse cromossomo aqui se solta, no mesmo ponto, nesse cromossomo aqui também vai soltar um pedacinho, e eles permutam, eles trocam, tá? Começa no paquíteno que eu falei para vocês, tá? Posteriormente, pessoal, depois do crossing over, aqui ó, já trocou os pedacinhos, eles permanecem unidos por um certo tempo, tá? Esse local aqui, ó, exatamente esse, onde eles estão unidos, é o que se chama de quiasma, que é o ponto de troca, tá? Aqui começam os quiasmas. Aí a gente vai para a última subfase da prófase 1, que é a chamada diacinese, tá? Separam-se os cromossomos, não tem mais quiasma, e vocês podem observar que aconteceu o seguinte: a carioteca, que existia antes da divisão celular, ela desintegra. O nucleolo também desintegra, tá? E se formam as fibras, tanto as do fuso, que são aqui as que já iniciaram lá no início, quando mostrei para vocês, que partem do próprio cromossomo, quanto também as fibras do áster, tá? Que saem aqui do centrômero do cromossomo, as do fuso. As do fuso são do centrossomo, do centríolo, e as do áster são essas que partem do próprio centrômero do cromossomo. Com isso, a gente finaliza a prófase 1. A gente vai para a metáfase 1, gente. Lembra que o prefixo meta significa meio. Os cromossomos homólogos, esse homólogo a esse homólogo a esse, tá? É uma célula com 4 cromossomos, eles ficam pareados no meio exato da célula, a chamada placa equatorial da célula, tá? Nesse local acontece agora o máximo da condensação dos cromossomos, o máximo da espiralização, eles se tornam mais visíveis. No vídeo de mitose, eu falei para vocês que nessa fase é possível a gente contar os cromossomos, é possível a gente identificar o cariótipo e até mesmo alterações no cariótipo do indivíduo, tá? Vai ter uma divisão equitativa de cromossomos, de organelas citoplasmáticas, mas é importante a gente observar que aqui vai ocorrer pareamento de homólogos. Não acontece isso na mitose e não acontece na metáfase 2. A única fase em que os cromossomos homólogos estão pareados na placa equatorial da célula é a chamada metáfase 1. Depois da metáfase 1 vem a anáfase 1. Ana significa separar, a fase da separação. As fibras encurtam e os cromossomos homólogos
duplicados migram para os polos opostos da célula, por conta do encurtamento das fibras do fuso, tá? Aí, ao final da anáfase 1, a gente vai para a telófase 1. Na telófase 1, telos significa separar. Nós começamos com 4 cromossomos. Ao final da telófase 1, nós temos 2 células já formadas, porém, cada uma delas com metade dos cromossomos da mãe. A mãe tinha 4, cada uma tem 2, tá? Só que são cromossomos duplos. Para que a gente possa iniciar a segunda fase, é necessário que aconteça isso, tá, gente? Aí vai acontecer a cariocinese, separa o núcleo, e posteriormente a citocinese, a separação das 2 células, tá? Terminada a metáfase 1, a meiose 1, a célula passa por um pequeno período de pausa até iniciar a meiose 2, tá? Na meiose 2, nós vamos ter as mesmas fases, só que algumas diferenças. A gente começa aqui pela prófase 2. A prófase é uma fase que se caracteriza por algo comum, tá? Como, por exemplo, desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, também o início da espiralização cromossômica, isso é normal. Só que vocês estão vendo que isso está acontecendo simultaneamente nas 2 células, tá? Aí a gente passa para a metáfase 2, também nas 2 células. Observa que cada uma delas tem 2 cromossomos, né? Que é processo de meiose. Só que o que diferencia a metáfase 2 da metáfase 1 da meiose é que aqui a gente não tem pareamento de cromossomos homólogos, não. Aqui a gente tem pareamento de cromossomos irmãos. Esse aqui não é homólogo a esse. Esse aqui não é homólogo a esse. Eles são considerados cromossomos irmãos. Isso aqui eles estão na placa equatorial, que é o meio exato, eu já falei anteriormente para vocês. A gente passa para a anáfase 2. Lembra que é fase de separação, né, gente? Então agora acontece algo similar à mitose. Separam-se as cromátides, separam-se as metades dos cromossomos duplos, tá? Que migram para os polos da célula por conta do encurtamento das fibras dos fusos. Então lembra do fuso. Lembra que na anáfase 1 ocorre separação de cromossomos homólogos. Eles partem duplicados para os polos da célula. Enquanto que na meiose 2, durante a anáfase 2, nós temos separação de cromátides irmãs. Eles migram simples aos polos opostos da célula. Finaliza com telófase, sempre. Telos, fim. Aí vai ter a cariocinese, separação dos núcleos, citocinese, separação das células, reintegração da carioteca, reintegração do nucleolo, e a gente pode observar o número de cromossomos. Célula-mãe com 4. Originaram 1, 2, 3, 4. Cada uma delas com metade. Só olhar aqui, ó. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Com isso, a gente finaliza as fases da meiose, tá? Qualquer dúvida, a gente avança posteriormente, porque eu vou fazer uma comparação entre mitose e meiose daqui a pouco. Então, essa é aquela visão geral que a gente teve no início, tá? Célula-mãe 2N, origina já 2 células filhas haploides, porém com cromossomos duplicados, e ao final do processo, 4 células filhas haploides, tá? No próximo, a gente tem uma diferença básica entre mitose e meiose, né? Número de células filhas na mitose são 2 diploides, ou até pouco pode acontecer também das células haploides, mas a gente vai lembrar que é sempre mantendo o número de cromossomos, tá? A meiose são 4 haploides, com a metade da haploidia dos cromossomos. Mitose acontece para crescimento do organismo, regeneração de tecidos e reposição de células. A meiose é exclusiva da formação de gametas nos animais e esporos nos vegetais. No caso da mitose, não ocorre pareamento de cromossomos homólogos. Na meiose ocorre, mas só na metáfase 1, porque a 2 é igual à mitose com pareamento de irmãos, tá? Na anáfase, ocorre separação de cromátides da mitose, enquanto que na meiose, na anáfase 1,
ocorre separação de homólogos. A anáfase 2 é parecida com a anáfase de mitose, separação de cromossomos irmãos, de cromátides, tá? Não ocorre permutação na mitose, não ocorre crossing over, não ocorre variabilidade genética. Isso acontece na meiose, porém somente na prófase 1. Então é isso, pessoal. Até mais. Espero que tenha contribuído com vocês. Um grande abraço e até a próxima.